Servidor de Deus, pequena Pai, faz uma Deus, levantando nossas vozes para os céus, favorecido mais uma oportunidade para que nós possamos aprender a tua palavra para o nosso vida espiritual. Abençoa o professor e a cada um que entrou aqui nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós pedimos, nós agradecemos. Amém. Então, hoje, nós temos aí a nossa lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. O nosso textuário está em Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15, que assim diz o texto. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A verdade prática eu leio assim. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder e vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo de número 3, versículos 14 a 21. Vamos fazer a nossa leitura responsiva. Amém? Diz assim o verso de número 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo isso, muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A este, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Podeis assentar? Nós temos aí, nesta manhã, essa continuação do discurso paulino. Deixa eu só abrir aqui. Essa continuação do discurso paulino, e é interessante quando nós pensamos nisso aqui, esse nosso título que vem a designar intercessão, e essa palavra intercessão, ela vem trazer uma designação de mediação, interação, estar a favor de, ou seja, alguém que vai suplicar por outrem, ou seja, vai pedir em lugar de outra pessoa. Paulo, aqui ao fazer o uso dessas palavras, dizendo que por causa disso eu me ponho em oração, ele está aqui em primeira instância nos versículos de 1 a 13, ele está falando acerca de aflições, acerca de ser prisioneiro, acerca de passar por adversidades, e ele vai falar o propósito pelo qual ele passa todas essas adversidades. Que ele passa tudo isso por causa do amor
de Deus. Ele passa tudo isso por causa daquilo que Deus colocou em seu coração. E é interessante quando nós paramos para pensar nesse pressuposto, que para orar por alguém, a gente precisa ter motivo. E esse motivo não é uma petição. Não é alguém pedir, falar, olha, ora por mim. Não é esse o motivo para nós orarmos. O motivo para nós orarmos por alguém, o que nos motiva a orar por alguém, é o amor. Ou seja, que amor é esse? É o amor incondicional que nós vamos ter pelas demais pessoas. Orar por alguém que talvez, no nosso pensamento, nós podemos achar que as pessoas não merecem. Você está andando na rua e você encontra alguém e a pessoa fala, ó, você está indo para a igreja, ora por mim. E naquele momento você para pensar e fala, puxa vida, eu vou orar, mas por que a pessoa ela não vai para a igreja também, né? Por que ela não vai buscar a Deus? Nós podemos ter esse pensamento súbito na hora. Mas, quando nós amamos, nós não pensamos dessa forma. Quando nós amamos, nós entendemos que aquela pessoa ela tem uma necessidade. E por nós amarmos, não com o amor natural que nós temos, mas o amor com o qual Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, com esse amor é que nós vamos fazer aquilo que precisa ser feito. Ou seja, para orar, nós precisamos literalmente de amar. Se nós não amarmos, nós não oramos com eficácia. E essa eficácia aqui, é claro que orar caracteriza falar com Deus. Orar significa dirigir-se a Deus. Aqui nós estamos em uma oração. Em uma oração aqui, mas uma oração em esfera humana. Eu estou falando com vocês, eu estou aqui refletindo com vocês, eu estou conversando com vocês. Isso é uma oração. Mas quando dirigida a Deus, ela tem um caráter diferente. Por quê? Porque nós estamos falando com alguém que automaticamente nós não estamos vendo. Nós estamos dirigindo a um ser que nós não estamos vendo, mas nós podemos senti-lo. E aí é que nós temos esse sentido literal da intercessão. Ou seja, esquecer de mim para procurar ajudar uma outra pessoa. Veja só a verdade prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo. Quem que são os eleitos de Cristo? Aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e hoje eles são igreja. Ou seja, nós temos que ter essa intercessão pelos eleitos de Cristo. Nós temos essa intercessão aqui direta. Por quê? Porque essas pessoas, nessa oração paulina aqui, Paulo vai dizer que ele ora para que os irmãos venham estar firmes diante de Deus, para que eles possam chegar ao conhecimento maior do Senhor. Para que, conhecendo mais o Senhor, eles venham receber mais de Deus. Então, vejam só aqui. Isso não quer dizer que os irmãos efésios, a lição de número 10 aí, tá? Isso não quer dizer que os efésios, eles não conheciam quem era Deus. Eles conheciam quem era Deus. Eles sabiam quem era Deus. Porque Paulo já tinha pregado o evangelho lá. Mas a questão aqui é que Paulo vai dizer para eles que o fortalecimento que eles podem ter só vai vir a partir da oração. Por quê? A oração, ela traz a nós comunhão. Eu conversando com vocês, vocês se tornam mais íntimos, meus. Ou seja, nós ficamos cada vez mais próximos pelo ato da nossa conversação. Então, Paulo está dizendo, olha, quanto mais vocês se aproximarem de Deus, mais de Deus vocês receberão. Quanto mais de Deus vocês se aproximarem, mais de Deus vocês conhecerão.
Quanto mais de Deus vocês se aproximarem, mais Deus vai abrir os seus mistérios que eles têm para manifestar nas vossas vidas. Pode falar, irmão Tati. Até mesmo Deus fala com nós de várias maneiras. Mas nós próprios Deus dá uma maneira para oração. Exatamente. A única forma de falarmos com Deus é na oração. Tendo em vista que nós temos diversos tipos de orações, né? Nós temos oração em pé, nós temos oração de joelho, nós temos oração pregada, nós temos oração cantada, né? Tudo isso são formas de oração, né? Mas só através da oração é que nós podemos, sim, falar com Deus, né? Nós podemos orar em espírito. Tem alguns irmãos até que, quando eles vão cantar, e eles dizem assim, olha, eu vou cantar um hino aqui, os irmãos fiquem em espírito de oração. Não existe espírito de oração. Esse espírito não existe, né? Existe que os irmãos continuem orando em espírito. Não existe espírito de oração, né? Então, eu vou louvar ao Senhor aqui com um hino e os irmãos continuem orando em espírito. Ok? Esse espírito de oração não existe. Certo? Então, quando nós temos essa oração em silêncio, que assim podemos dizer o orar em espírito, quando o Moody, eu gosto muito de comentar acerca disso, né? Moody, que ganhou 500 mil de almas, né? O maior ganhador de almas da história. Ele, certa vez, foi questionado por uma senhora qual que era o segredo do seu ministério. Aí ela disse, olha, eu acredito que você deve orar muito. E Moody respondeu o seguinte, olha, eu não oro mais do que 10 minutos. E aí ela se chocou ao ter aquela resposta dele. E ele continuou dizendo, mas também eu não fico mais de 10 minutos sem orar. Ou seja, ele orava o tempo inteiro. Não é pelo estar de joelhos que nós estamos orando. Quando estamos de joelhos, estamos orando? Sim. Mas quando nós estamos caminhando de um lado para o outro, também nós estamos orando. Você está dirigindo, você pode estar orando. Você está andando na rua, você pode estar orando. Você está na condução, você pode estar orando. Você está no seu serviço, você pode estar orando. Ninguém precisa ouvir que você está orando, mas você está orando o tempo inteiro. Esse era o segredo do ministério de Moody, a oração. Ou seja, ele estava em constante ligação com Deus. Quando Jesus encontra-se com a samaritana lá no tanque, a samaritana, diante de Jesus, reconhecendo que Jesus era alguém diferente, porque até então ela olha para Jesus como um judeu. E ela é samaritana. E aí ela começa a tecer um diálogo ali com Jesus, e ela vê que Jesus ele é diferente, porque Jesus revela coisas que ao homem natural seria impossível revelar. E aí ela passa a chamar o Jesus de Senhor. Ela diz, Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu perguntar para o Senhor, humanamente falando, que é um judeu, o Senhor vai dizer que nós temos que adorar em Jerusalém, porque o Senhor é um judeu. Se eu perguntar para os meus pais, eles vão dizer que é no Gerizim, porque nós somos samaritanos. Mas eu sei que o Senhor não é dessa forma, eu sei que o Senhor é diferente, que o Senhor é além da esfera humana. E aí ela pergunta, aonde é que nós devemos adorar? E aí Jesus, alegre com aquelas palavras, Jesus vai dizer para ela, olha, a hora vem, e agora é, de que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. O que significa em espírito e em verdade, irmão? Em espírito e em verdade é o tempo inteiro. É o tempo integral. É em todos os momentos. O verdadeiro adorador
ele ora o tempo inteiro. Ele está o tempo inteiro em comunhão com Deus. Ele não deixa um só instante de estar em comunhão com Deus. Esse é o verdadeiro adorador. Ele adora em espírito, ou seja, ele está orando em espírito e em verdade com o seu comportamento. O seu comportamento também adora ao Senhor. E é exatamente isso que ele responde para a samaritana. Ou seja, não é em Jerusalém e também não é no Gerizim. Sabe aonde que é? Em qualquer lugar que você estiver. Em todos os lugares que você estiver, você é um adorador. Se você estiver em Jerusalém, você é um adorador. Se você estiver no Gerizim, você é um adorador. Se você estiver na sua casa, você é um adorador. Se você estiver na rua, continua sendo um adorador. Ou seja, o verdadeiro adorador é em todos os momentos. Quando nós falamos de intercessão aqui, a intercessão ela é mediante uma necessidade. E nós vemos, quando nós caminhamos pela rua, nós vemos uma necessidade em todos os instantes, né? Quando nós ligamos a TV da nossa casa, nós vemos diversas necessidades, né? Os irmãos que gostam de assistir jornal, vai sempre passar lá alguma coisa de ruim que está acontecendo. Então, você, como verdadeiro adorador, o que é que tem que fazer? Observar a necessidade e começar a interceder em prol dessa necessidade. Está passando lá que desapareceu alguém, já começa a interceder. Senhor, ajuda, Senhor, a encontrar essa pessoa, Senhor. Senhor, ajuda essa pessoa a se manifestar lá para que alguém possa ajudá-la, para que possa haver um regresso à sua casa. Ou aconteceu algo, uma perca familiar de alguém, Senhor, conforta essa família. Ou seja, nós temos 1001 motivos e necessidades para intercedermos. Então, Paulo, aqui, através desta lição, o que ele está ensinando? Ele está ensinando a intercessão, só que ele vai dizer o seguinte, ele ensina de uma forma diferente. Ele não ensina no sentido de didático, ele não ensina no sentido de pedagógico, de que você tem que fazer. Olha, eu vou ensinar uma coisa para vocês, façam isso e isso e isso. Não é assim que Paulo ensina. Eu acho muito interessante esse momento aqui que Paulo está ensinando, porque ele está ensinando pelo seu próprio comportamento. Ele vai dizer, por causa disso, ou seja, da necessidade que motivou ele orar, que foi toda aquela aflição. Vamos ler aí, ó, os textos anteriores, versículo 1 ao 13 do capítulo 3 de Efésios. Por causa disso, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Veja só, ele tem uma compreensão diferente da revelação que Cristo trouxe agora, o qual, noutros tempos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, se os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde tempos ocultos, de séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja,
a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o seu eterno propósito, que fez Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Ok? Aí, ele vai trazer a ideia dentro de toda essa temática, após o senhor, pastor Márcio, de toda essa temática, o pastor Márcio está online aqui com a gente, tá? Dentro de toda essa temática, né, ele vai trazer o sentido, olha, existe uma necessidade, existe uma aflição que o mundo está envolto, e eu compreendi o mistério de Cristo. O mistério de Cristo é que eu não preciso esperar alguém me pedir para que eu ore. O mistério de Cristo é que pela igreja foi manifesto isso. Você tem um poder de legalidade. Você tem um poder de intercessão. Você tem um poder que o mundo não tem. Então, o Paulo está dizendo aqui o seguinte: olha, eu entendi isso. Veja só, verso de número 3. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ou seja, ele entendeu qual que é o mistério de Cristo. É descendo aqui a essa terra, porque nessa terra o mundo tinha uma necessidade, e a necessidade era a perdição que o mundo tinha. Então Jesus veio, se humanizou, intercedeu pelos homens diante do Pai, porque os homens tinham uma necessidade. E Jesus vai dizer: eu oro por estes, porque eu vim não para os sãos, mas para os doentes. Certo? Quando Jesus diz isso, eu vim para os sãos, não vim para os sãos, mas para os doentes, ele está dizendo, aquele que vai chegar diante de mim vai dizer: olha, eu sou doente. Ele está dizendo: olha, quando eu observar que existe alguém que tem uma necessidade, eu entendo que ele tem uma enfermidade. Que enfermidade é essa? A separação que o homem tem de Deus. Quem que pode outorgar isso a ele? Somente Cristo. Mas ele está vendo Cristo? Cristo está manifesto aqui no dia de hoje? Não. Então, através de quem que ele será conhecido? Através da igreja. Através de mim. Através de você. Através dos irmãos efésios. Então, Paulo está dizendo: olha, eu oro por vocês por causa desta necessidade, e nessa necessidade que agora vocês têm, vocês vão entender que vocês precisam suprir a necessidade de outras pessoas. Como igreja de Cristo, vocês precisam ser intercessores. Como igreja de Cristo, vocês precisam se levantar para a intercessão. E é muito interessante isso, esse momento que nós estamos vivendo aí, né? Que muitos agora têm despertado para essa intercessão, né? Talvez outrora não oravam por outras pessoas, né? Mas agora começaram a orar. E até mesmo aqueles que nem conhecem a Deus estão procurando clamar a Deus de um jeito, estão tateando, né? E quem tem a legalidade de apresentar Deus para eles é quem? A igreja. A igreja que eu estou falando não é a igreja Assembleia de Deus, e sim a comunidade dos santos de todos os lugares do mundo. Ou seja, a comunidade daqueles que hão de herdar a salvação. A igreja invisível, a igreja militante sobre essa terra. Essa igreja que tem a legalidade de trazer luz para essas pessoas, por intermédio primário da intercessão. Então, nós temos aí a nossa primeira leitura bíblica em classe. Nós temos aí: Jesus ensina os discípulos a orar. Mateus, capítulo de número 6, verso 7 ao 15.
Pode ser, irmão Félix? Pode. Dê alto em bom som. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como os pagãos. Eles pensam que Deus lhes ouve porque falam bastante. Não sejam iguais a ele, porque seu Pai sabe do que precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Vocês, portanto, orem assim: Pai nosso, teu nome, Pai no céu, teu nome seja mantido santo, venha teu reino. Tua vontade seja feita na terra como no céu. Dá-nos o alimento necessário para hoje. Perdoa-nos pelo que fizemos errado, como perdoamos a quem nos fez coisas erradas. E não nos conduzas à provação severa, e mantém-nos a salvo do maligno. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Pois se vocês perdoarem os outros pelas ofensas cometidas por eles, seu Pai Celestial também os perdoará. Mas se vocês não perdoarem os outros pelas ofensas cometidas, seu Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Amém. Vejam só. Nós temos aqui Jesus ensinando a oração, dos versículos 7 ao 13, ok? E aí ele vai falar aqui o resultado dessa oração. Ou seja, o Pai Nosso, ele não é uma oração mecânica. Eu vou orar o Pai Nosso. Não é uma oração mecânica. Aqui Jesus, ele ensinou uma fórmula pela qual nós devemos orar a Deus. Então ele começa dizendo: quando vocês forem orar, orem assim: Pai que estás nos céus. Ou seja, primeiramente o reconhecimento do Pai. Santificado seja o seu nome. Ou seja, rendei a ele honra e glória por tudo aquilo que ele é, por tudo aquilo que ele faz, por tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que ele continuará fazendo. O pão diário nos dai. Ou seja, nos conceda o pão diário. E o pão diário aqui não significa o pão que vai cair do céu, e sim a saúde que Deus te dá para que você possa ir e conquistar o pão. Porque o trabalhador é digno do seu salário. Ou seja, Deus te dá saúde, Deus te dá força, Deus te dá capacidade para que você vá e conquiste aquilo que precisa ser conquistado. E toda a honra e toda a glória é de Deus. Aí ele vai dizer: perdoa as nossas dívidas, perdoa as opressões que nós temos sofrido, assim como nós perdoamos os nossos opressores, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, né? Aqui nós temos uma chave de legalidade. Ou seja, essa legalidade, ela será existente, a nossa oração, ela funcionará quando nós vivermos a nossa própria oração. Exatamente, a chave da legalidade. E aí o versículo de número 14, ele diz, porque se vocês perdoarem os homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também perdoará. Ou seja, a sua oração só terá valor diante de Deus a partir do momento em que você perdoa os demais aqui na esfera humana. Se você não perdoar na esfera humana, não tem como você rogar perdão de Deus. Porque, veja só, Jesus disse: perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado. Ou seja, eu perdoei primeiro, então eu rogo a ti o perdão. Senhor, olha, eu perdoei o irmão Andrade. Senhor, o Senhor pode me perdoar? Ou seja, existe uma legalidade. Agora, se eu não perdoo o Andrade, como que eu posso rogar o perdão divino? De que forma? Aí o verso de número 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas. Então, nós temos aqui a chave de legalidade. Ou seja, o resultado
daquilo que nós temos que fazer. Nós temos que orar pelas pessoas. Quando nós estamos em aflição, nós rogamos a oração do próximo, não rogamos? Então, irmãos, me ajudem em oração, eu estou com uma dificuldade assim, uma dificuldade tal. Mas e nós? Nós oramos pelas demais pessoas? Quando alguém pede, quando chega a pedir, ainda é um clamor, né? Quando alguém chega a pedir, porque isso é nossa responsabilidade natural como igreja, é orar, né? Se alguém ainda está pedindo para que nós venhamos orar, ainda já é um clamor, né? Já é um pedido de socorro. Mas quando alguém pede para você, você ora, você perde um pouco do seu precioso tempo, ou você se esquece? Você só vai perder um pouco do seu precioso tempo se você amar. Ou seja, sem amar, não tem como orar. Eu não posso orar por alguém que eu não amo. E o amor não é o amor, como disse no início, não é o amor natural humano. É o amor divino. É o amor que não vê o mérito, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de maneira incontável, de maneira insondável, que deu o seu Filho para morrer por nós. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Se fosse por mérito, você estaria aqui hoje? Quem estaria aqui hoje por mérito? Ninguém. Ninguém merece estar aqui. Nós estamos aqui pelo mistério da graça que me foi revelado. Então, Paulo diz, quando compreendi a revelação do mistério da graça, agora eu ajo de forma diferente. Por isso eu rogo por vós. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome. Ou seja, eu me coloco diante de Deus por vós. Paulo ainda chega a dizer em uma outra carta que ele vai amar-vos, ainda que, amando-vos, ele seja menos amado. Ou seja, ainda que vocês não me amem, ainda que vocês me odeiem, eu vou continuar gastando a minha vida por vocês. Eu vou continuar entregando a minha vida por vocês, porque eu entendi o que é o amor. O amor, ele não tem preço, bem como a oração. Qual que é o preço de uma oração? Para cada um, a oração ela tem um preço. Não um preço monetário, mas um preço de valores eternos. Imagina você lá no momento de uma aflição. Teve uma certa vez, já contei isso para os irmãos, mas vou repetir aqui, que eu estava indo ao banco e eu vi que os carros estavam parando na frente. Eu achei estranho, achei que fosse um assalto, né? Não era farol nem nada, os carros estavam parando. E a Avenida Interlagos ali. E eu vi que um carro deu ré, que estava na minha frente, desviou e foi embora, né? E eu continuei achando que fosse um assalto aqui. Mas eu vi que era um rapaz que estava tentando se suicidar. Então os carros pararam para não atropelá-lo. Só que o que ele fez? Do meu lado, assim, do lado do meu carro, tinha uma perua, uma Kombi. E aí eu vi que quando o carro ele se desviou e foi embora, ele se levantou do chão, né? Ele estava já um pouco meio machucado. Ele se levantou do chão, ainda meio que cambaleando, ele levantou e correu. Só que ele correu em direção à perua e baixou a cabeça assim, ó. Ele foi que nem um tolo. Ele foi, bateu a cabeça e voltou. E caiu sentado. Eu falei, meu Deus, me assustei com aquela situação. Comecei a clamar naquela hora. Falei, Jesus, tem misericórdia. E aí, como não tinha como ficar parado, prestar nenhum tipo de socorro ali,
né, eu fui embora. E eu fui clamando no caminho. E aí, quando achei um lugar, eu parei o carro e liguei pro SAMU, né? E aí perguntaram o nome da minha mãe, perguntaram o nome da minha avó, fizeram... Falei, moça, o rapaz lá está tentando suicídio. Eu falei, não, mas a gente precisa cumprir esse protocolo. E ali, fiquei naquele impasse todo, consegui completar a ligação. Depois fui ao banco, né, fiz o que tinha que fazer. E depois eu voltei. Quando eu voltei, o trânsito já estava normalizado. E aí eu vi que quando eu fui entrar na Irvante, eu vi que ele estava dentro de uma viatura. Acho que a polícia chegou primeiro, né? E acabou socorrendo ele. Foi graças a Deus, né? Que ele não conseguiu cometer o suicídio. E aí, voltei, estava trabalhando. Quando, depois do expediente, eu cheguei em casa e comentei com a Viviane o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, né? E aí ela falou, que horas foi isso? E aí eu peguei o celular e fui ver que hora que foi que eu liguei para o SAMU. E aí era meio-dia e alguma coisa. E aí quando eu disse, ela começou a chorar. Aí eu falei, mas o que foi? Aí ela falou, não, é porque exatamente esse horário, o Espírito Santo ele me impulsionou a orar, e eu não sabia por quem que eu estava orando, mas eu orei repreendendo o laço de suicídio. Ou seja, a partir daquele momento que eu entrei em intercessão, o Senhor levantou alguém para que pudesse se dobrar os joelhos e orar naquela hora. Ou seja, a intercessão, ela tem um poder muito forte, ela move a esfera espiritual. Mas as pessoas elas não compreendem, elas não entendem isso. Mas você que é a igreja que está aqui representando Jesus, você tem essa legalidade, você tem esse poder. Você precisa compreender o mistério revelado a você. Ou seja, daquilo que Deus ele tem para derramar sobre as nossas vidas. Nós temos ainda Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Devemos apresentar as nossas petições diante de Deus. Filipenses, capítulo de número 4, e os versos de número 6 e 7. Pode. Leia alto, tá? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, em ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Jesus. Amém. Veja só, a paz que excede todo o entendimento. A oração, a intercessão, ela traz em nós a paz. Quando você vê lá no seu ciclo familiar, ou você vê alguma discussão, comece a orar. E aí você vai ver a paz de Deus repousar sobre aquele ambiente. Se for na sua casa, você pode até orar de forma legal, né? Ou seja, você pode até pedir, olha, vamos fazer uma oração aqui, porque esse negócio não está dando certo. E já dissipa todas as sombras, ok? Mas existem momentos que você não pode exercer dessa autoridade, né? De elevar a voz. Né? Às vezes você está na rua e você presencia uma briga de trânsito, uma briga de vizinhança, comece a interceder. E você verá que a paz do Senhor, ela vai exceder todo o entendimento humano e trazer paz àquela situação.
Só que Paulo está dizendo aqui um pouquinho antes, ele vai dizer que em tudo sejam as vossas petições, ou seja, tudo aquilo que você tem a pedir, aquilo que você quer buscar de Deus, sejam conhecidas diante de Deus. E quando nós pensamos nesse pressuposto, nós entendemos que Deus, ele quer ser o nosso amigo. Deus, ele quer estar junto da gente. Deus, ele quer estar próximo da gente. Deus, ele quer estar com a gente. Então, veja só, Deus, ele sabe aquilo que você pensa? Sabe. Olha, se Deus sabe aquilo que eu penso, então para que é que eu vou orar? Se Deus já sabe tudo aquilo que eu penso. A oração demonstra a confiança. Ou seja, você pode pensar, mas a partir do momento que você colocou isso em oração diante de Deus, é como se você estivesse colocando em Deus a sua confiança e demonstrando a Ele que você confia nele. Ou seja, isso traz uma legalidade no plano espiritual. Isso abre um leque para você. Às vezes você pode pensar, não, mas Deus já sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Mas Ele quer que as vossas petições sejam conhecidas diante dEle, sejam apresentadas diante dEle. Sabia? E Ele pergunta para o cego, o que eu quero, o que você quer que eu te faça? Fala assim, o senhor só pode estar de brincadeira, né? O senhor está vendo que eu sou cego, o senhor pergunta o que eu quero? Tudo que eu mais quero nessa vida é enxergar. Né? Mas aí Jesus pergunta ainda, fala, olha, o que você quer que eu faça por você? E aí ele não questiona, ele fala, Senhor, o que eu vejo? E aí Jesus simplesmente lhe abre os olhos, porque colocou nele a confiança. Então, nós vamos encontrar diversos momentos da vida de Jesus perguntando para as pessoas, olha, o que você quer? O que é que você precisa? Né? Então, nós temos aí a manifestação e dentro desse mesmo pressuposto aqui, nós temos Mateus capítulo 6, verso 25, que se segue ali a petição Jesus ensinando acerca daquilo que é necessário, né? Ou seja, nós temos uma necessidade muito grande neste mundo, nós nos preocupamos com muitas coisas, nós nos preocupamos com o vestir, nós nos preocupamos com o comer, nós nos preocupamos com a solicitude da nossa família, nós nos preocupamos com 1001 coisas, né? Mas o Senhor, ele vai terminar aqui no verso 33 dizendo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que vocês buscam, vos serão acrescentadas. O Pai Celestial bem sabe que você precisa de todas elas. Ele sabe disso. Mas em contraposição, nós temos que ter o quê? Nós temos que estar ligados no plano salvífico diante de Deus. Nós não temos que preocupar única e exclusivamente nessa esfera. Então, nessa oração paulina aqui aos Efésios, o que ele vai fazer? Ele vai trazer uma legalidade, veja só, a nossa leitura bíblica em classe aí, que diz, ó, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados ou fortalecidos com o poder do Espírito no homem interior, o nosso homem interior, para que Cristo habite pela fé, ou seja, na legalidade de confiança que nós colocamos nele, a fim de, estando arraigados, estando assegurados, estamos com raiz firmes no Senhor, e fundados em amor. Ou seja, aonde está o fundamento aqui? O fundamento está no amor. É no amor que nós seremos fortalecidos. Então, pensa só uma coisa. O irmão Sérgio, ele fez algo contra o irmão Ítalo. Aí o irmão Ítalo fica sabendo por intermédio de mim.
Olha, o irmão Sérgio falou isso e isso de você. É mesmo? Eu vou tirar satisfação com ele. Quando nós fazemos isso, nós nos desligamos de Deus. Nós entramos em sentido de carnalidade. E da carnalidade vem a ira, vem a peleja, vem a discórdia. Mas se o Ítalo, ele entrar com amor nessa situação, o que ele vai fazer? Ele vai orar. E aí ele vai orar pelo irmão Sérgio. Fala, Senhor, veja só como o irmão Sérgio está procedendo, Senhor. Senhor, não está adequado a conduta dele. Senhor, o que ele está fazendo não está certo. Senhor, faz com que ele entenda que o que ele está fazendo está errado. Quando você faz isso, toda aquela ira que poderia ter vindo ao seu coração, ela é dissipada. E aí você começa a olhar para o irmão Sérgio não como um rival, mas como alguém que precisa da misericórdia de Deus. É automático. Ou seja, o amor é quem dissipa todas as sombras. Então Paulo diz, eu quero que vocês cresçam em amor. Eu quero que o vosso homem interior é o seu homem natural. Aquele que outrora não servia a Deus, mas que agora passou a servir a Deus. E esse homem interior, ele fica bravo. Ele fica nervoso. Ele quer brigar. Ele quer bater. Ele quer xingar. Ele quer tomar as rédeas da situação. O homem interior, ele quer fazer isso. Porque quando nós somos afligidos, a nossa tendência é essa, é querer revidar. Isso é o nosso homem interior. Mas o nosso homem interior, ele precisa ser crucificado com Cristo. Entendendo o mistério do Evangelho de Cristo. O que é que motivava Estevão, sendo apedrejado, dizer, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Imagina só, todo mundo aqui presente te apedreja, taca a pedra em você, e você começa a orar por eles. Senhor, eles não sabem o que eles estão fazendo, perdoa eles. Os discípulos em si, com manifestação do homem interior, eles disseram, Senhor, quer que a gente ore como orou Elias e desça fogo do céu e consuma essa rapaziada toda? Isso é homem interior. Mas se o homem interior estiver crucificado com Cristo, ele ora como orou Estevão. Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Tem misericórdia deles. Eles não fazem ideia do que eles estão fazendo. Ok? 1 de João, capítulo de número 5, verso 14 e 15. Deus escuta as orações e, segundo a sua vontade, nos ouve. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versos 14 e 15. Essa é a confiança que temos na presença dele. Se pedirmos qualquer coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, seja qual for nosso pedido, sabemos que temos o que dele pedimos. Perfeito. Vejam só. Aqui nós temos o apóstolo João ensinando uma coisa. Que se nós pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos concede. E aí é que está. Como que nós vamos saber que é a vontade de Deus? Como saber se o que nós estamos pedindo está de acordo com a vontade de Deus? Quando nós compreendemos o mistério de Cristo, nós entendemos que Cristo ele veio ao mundo para quê? Para ser servido? Cristo veio ao mundo para ser servido? Não, para servir. Ou seja, quando Cristo ele desce ao mundo,
humaniza-se no corpo Jesus e serve a humanidade, nós entendemos aí que Jesus ele veio para suprir a necessidade da humanidade. Então, o que é uma oração que tem legalidade diante de Deus? É uma oração que traz enriquecimento diante de Deus. Ou seja, uma oração que vai te aproximar de Deus. Então, imagina que você vai pedir alguma coisa particular a Deus. Algo que você deseja. Isso que você deseja será para a glória de Deus ou para a sua própria glória? Isso é para que o nome de Deus seja glorificado ou para que o seu nome seja glorificado? Tiago, ele vai dizer, o apóstolo Tiago, ele vai dizer que pedis e não recebeis porque pedis mal. Pedis para gastar em seus próprios deleites, para gastar com o seu próprio ego. E essa é uma oração que Deus ele não responde, porque ela não tem legitimidade diante dele. Porque tudo que nós fazemos, Deus nos criou para sermos seres sociáveis. Deus não criou você para ser um ser exclusivo. Deus não criou você para fazer as coisas somente para você. Deus criou você para você viver em sociedade. E assim sendo, nós fazemos as coisas uns para com os outros. Você está vestindo uma roupa. Foi você quem fez essa roupa? Você compra o alimento. Foi você quem plantou o alimento? Foi você quem vendeu o alimento? Foi você quem empacotou o alimento? Você está sentado em um banco. Foi você quem fez esse banco? Você está em um templo. Foi você quem fez esse templo? Então veja que nós somos seres sociáveis. Nós fazemos as coisas para o benefício dos outros. As nossas orações que têm legitimidade diante de Deus, ela tem que ser dessa forma, para beneficiar os outros, não para o nosso próprio benefício exclusivo. Pode ser bom para mim e também vai ser bom para o irmão Andrade. É bom para mim e bom para o irmão Ítalo. É bom para mim e é bom para toda a igreja. Com certeza, Deus abençoará os irmãos quando fizerem dessa forma. Veja só, nós temos no Evangelho de Lucas, nós temos o Zacarias entrando no templo para oferecer o incenso. Aquele incenso que o Zacarias oferecia não era para uma petição própria, uma petição particular. Ninguém entrava no templo para pedir coisa para si mesmo. Entrava no templo para uma petição geral para Israel. Então o Zacarias ele entra no templo e vai oferecer o incenso. O anjo Gabriel brada dos céus e diz: olha, a sua petição foi ouvida. Qual que era a petição de Zacarias ali? Era pedir o Messias, que o Messias viesse. Ele diz: a sua petição foi ouvida, porque a petição dele não era exclusiva, e sim coletiva. E aí o anjo diz assim: e Isabel, a sua mulher, que é avançada em idade, dará à luz ao filho. E esse filho, ele seria simplesmente para Zacarias e para Isabel? Não. Quem que era esse filho? João Batista. Ele viria preparar o caminho para Jesus. Ou seja, quando Deus concedeu, foi de forma particular, mas para benefício coletivo. Então Deus atende a oração. Mas quando são para sentidos exclusivistas, egocêntricos, só pensando em você, Deus não atende essa oração. Por que Deus respondeu a oração de Ana? Porque Ana, ao orar, ela pediu um filho que fosse para servir ao Senhor. E nós temos aí o resultado de Samuel, o maior juiz que Israel teve. Que julgou quem? Todo o povo de Israel. Que ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Ou seja, não era para benefício próprio. Era
para um benefício coletivo. A palavra de domingo, Jó, quando orava pelos seus amigos, Deus mudou o seu cativeiro. Ou seja, ele não tinha pensamentos exclusivos. Quando ele tem um pensamento coletivo, Deus abençoa naquilo que você necessita. Então, aqui está o sentido da intercessão. A intercessão ela não pode ser exclusiva. A intercessão ela não pode ser para meu benefício próprio exclusivamente. Ela tem que beneficiar o povo como todo. Vamos ler aí Jeremias 29, 11. Era juiz, sacerdote e profeta. Como juiz, ele julgava quem? Jeremias 29, 11. Como juiz, ele julgava quem? O povo. Como profeta, ele profetizava para quem? Para o povo. Como sacerdote, ele oferecia sacrifício de quem? Do povo. Ou seja, nós somos para servir ao povo. Pode ler, por favor. Jeremias 29, 11 a 13. Porque eu bem sei pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim e esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Amém. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Um coração igual ao de Deus. O que é um coração igual ao de Deus? Um coração que tem as motivações certas. Um coração que tem motivações corretas. Um coração que busca o benefício do próximo. Agora, o irmão recebe alguma coisa e eu vou orar para eu competir com o irmão. Deus vai responder uma oração dessa? Não vai. Mas eu preciso me alegrar com a bênção do meu irmão. Eu preciso orar para que Deus abençoe ele ainda mais. Eu preciso orar para que esse mundo seja salvo. Porque eles estão em conceitos totalmente errôneos. Sem saber que estão. Por quê? Porque deixam a palavra de Deus de lado. Mas nós temos um mistério revelado. Nós temos a palavra de Deus em nossas vidas. Então vamos lá para Lucas, capítulo 18, versos 9 ao 14, por favor. Também há alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam os demais, contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era Ferruchinho. Fariseu. Um era fariseu e o outro coletor de impostos. O fariseu em pé orava no íntimo. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como o resto da humanidade, gananciosos, desonestos e imorais, ou como este coletor de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo do que ganho. Mas o coletor de impostos ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que esse homem foi para casa justificado diante de Deus, e não o outro. Pois quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Amém. Veja só, ambos aqui foram para o templo orar. E aqui nós temos 2 orações. Uma que foi recebida e outra que foi rejeitada. Então, aquele que se achava que era santo demais, ele orava simplesmente por protocolo. Ele nem precisava de orar na concepção dele. Mas já que eu vou orar. Senhor, olha, eu não sou que nem esse pessoal aí. Senhor, olha, eu faço isso, eu faço aquilo,
eu faço aquilo outro. Eu faço. O outro, ele nem ousava levantar a sua face ao céu, porque ele se considerava pecador. E a intenção de Deus é o que? A remissão. E aí ele diz: Senhor, eu sou o pior. Senhor, eu tento fazer e não consigo. Senhor, me ajuda a melhorar. Me ajuda a ser diferente. Eu quero poder ser diferente. Quem saiu justificado? Justificado foi aquele que estava na justiça. Qual que era a justiça divina? Aquele que já era justo, ele já tinha a sua própria justiça. Ele não poderia estar inferido na justiça divina. Estão entendendo o conceito da oração que tem legitimidade diante de Deus? A intercessão que te aproxima de Deus? A oração que não te leva à vanglória, mas que te leva à humildade. A oração que te constrói diante de Deus. Ainda nós temos aí Jeremias 33, verso de número 3. Como que o irmão foi Próximo texto. Segura aí. Jeremias 33, 3. Isso. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém. Clama a mim e eu estou pronto para te responder. O que eu estou esperando é só que você clame. E aí eu vou mostrar coisas para vocês que vocês jamais imaginavam que existiam. Eu vou descortinar o céu para vocês. Eu vou revelar coisas insondáveis para vocês. Existem mistérios ocultos em Deus que nem todos podem receber porque não estão prontos para receber. Ah, mas eu sou filho de Deus. Sim, você é filho de Deus. Mas pensa você que é pai. Você tem os seus filhos. Tudo que você tem é dos seus filhos. Mas você pode entregar tudo que você tem na mão dos seus filhos agora? Por quê? Porque eles não estão prontos. Se você entregar, eles vão usar de uma forma totalmente dissoluta. Eles vão usar tudo errado. Precisa-se ter uma maturidade para que ele saiba usar aquilo. A oração, ela nos leva à maturidade espiritual. Por quê? A maturidade, ela vem a partir da experiência. Você hoje tem a idade que tem e você passou por diversas situações na sua vida. Aí, alguém um dia te aconselhou: olha, não faz isso não. Aí você fala: ah, que nada, eu vou fazer sim. Aí foi e fez. E, como diz o dito popular, quebrou a cara. Aí você aprendeu o quê? Fala: puxa vida, se eu tivesse dado ouvido, isso não teria acontecido. Ou seja, essa experiência que você teve, ela te trouxe maturidade. Quando tiver uma próxima vez de alguém te aconselhar, você pode até não dar ouvido de imediato, mas você vai ficar balançado. Você fala: puxa vida, mas será que não é? Porque a primeira vez eu deixei de ouvir e me dei mal. Será que talvez ele seja certo dessa vez? E aí, nós temos, quando a gente trata num conceito de anciãos, né, de pessoas de maiores idade, nós entendemos que com essas pessoas tem a sabedoria. Mas por que essas pessoas têm uma sabedoria tão grande? Porque eles tiveram experiências.
E essa experiência trouxe a maturidade, e a maturidade a sabedoria. Ou seja, eles passaram por isso. Eles querem passar para nós de uma forma mais fácil, mas muitas das vezes nós não queremos aceitar. Né? Então, quando nós entendermos que na oração nós teremos experiências com Deus, nós vamos ter aí essas experiências que vai nos gerar maturidade, e com a maturidade espiritual, agora Deus pode revelar coisas extraordinárias para cada um de nós. Apocalipse 2,17, por favor. Os que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às comunidades messiânicas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no jardim de Deus. Eu não sei se é um outro texto aí nessa sua Bíblia, né, que fala acerca do maná escondido. Né? Darei o direito de comer do maná escondido. Né? O maná escondido é para o vencedor. Você pode ser vencedor já aqui. Como que você vai ser vencedor aqui? Você vai triunfar sobre o ódio que existe no mundo. Por que o ódio que existe no mundo? Leia para mim, por favor, 1 de João, capítulo 4, versículo de número 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, quem não ama, quem vive o ódio, que é de forma carnal, não conhece a Deus. Porque Deus, ele é amor. E nós só podemos interceder se nós amarmos. Sem amor, não tem como a gente interceder. Então, quem não ama, não conhece a Deus, não sabe quem Deus é. Quem não ora, quem não intercede, não conhece a Deus. Sabe que existe um Deus. Eu vou dizer para você, olha, tem fulano de tal lá nos Estados Unidos. Mas você conhece ele? Não, você não conhece. Né? E aí, se alguma outra pessoa chegar e mencionar o nome para você, falar, não, eu já ouvi falar. Né? Ou seja, você já ouviu falar uma outra vez e alguém ratificou, mas você ainda não conhece, certo? Então, veja só, quem não ama, já ouviu falar de Deus, mas não conhece a Deus. Não sabe quem Deus é, porque a manifestação de Deus se dá a partir do amor. É no amor que Deus se revela. E nós conhecemos o amor de Deus dentro do seu mistério oculto, o seu mistério escondido. Ou seja, no tesouro proposto de Deus. E aí nós temos uma infinidade de coisas que serão derramadas sobre as nossas vidas quando nós conhecermos verdadeiramente a Deus. Nós temos aí Romanos 8, 26, o texto do irmão Andrade. Romanos 8, 26 e 27, por favor. Nosso tempo está indo embora já, né? Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por vós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém, perfeito. Veja só uma coisa. Nós somos seres tricotômicos, ok? Nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito. Os nossos desejos, eles estão na nossa alma. Nós executamos os nossos desejos pelo nosso corpo.
O nosso espírito é a nossa parte de ligação com Deus. Ok? Então, tudo bem. Quando nós oramos ao Senhor, nós oramos com atitude corporal, com o corpo, e a nossa intenção é que se manifeste. Ou seja, nós oramos com a alma por intermédio do corpo. Muitas vezes, nós queremos pedir algo a Deus. Mas a necessidade da nossa alma não é isso. A necessidade do nosso corpo não é isso. E aí o espírito, o nosso espírito humano, que está ligado ao Espírito de Deus, ele faz um canal e o Espírito de Deus, ele discerne qual que é, por intermédio de um diagnóstico do Espírito Santo, ele encontra em nós o que é que nós precisamos. O nosso corpo humano e a nossa alma, o que é que precisa. Isso é um gemido da alma, porém a alma ela não se manifesta de forma clara. Aí o espírito humano, ele vai qualificar diante do Espírito Divino o que é que nós precisamos. Ou seja, existe um gemido necessário dentro da nossa alma, que é o quê? Nós sermos estabelecidos de volta a Deus. E às vezes nós estamos pedindo uma coisa que não tem nada a ver com nosso corpo, né? Então o Espírito Santo, o que ele faz? Ele pega os gemidos da alma. Vocês já passaram por situações de que a luta ela é tão grande que não te saem palavras. Você só geme, você só murmura e você só chora. Tudo isso para Deus é como palavras. Para nós não é palavras, mas para Deus é. O Espírito Santo, o que ele faz? Ele vai pegar esses gemidos da nossa alma, aquele clamor oculto da nossa alma, e apresentar diante de Deus da forma correta. É isso daqui que ele está precisando. É isso daqui que ele está necessitando. Esse é aquilo que vai suprir a necessidade dele. Então, essa intercessão do Espírito aqui é mediante o quê? As palavras que nós não conseguimos esboçar de forma correta. Às vezes você está pedindo azul, mas o que você precisa é de verde. Então, o Espírito Santo vai fazer o quê? Ele vai levar o clamor do verde diante de Deus. E aí, às vezes, você pensa, fala, puxa vida, eu orei e Deus não respondeu a minha oração. É por quê? Porque antes de você ter o azul, você precisava do verde. Aí, depois que o Espírito Santo intercedeu por você, te dando o verde, agora o azul chega. Ou seja, existe algo a percorrer. Talvez tenha aí muitas cores que sejam necessárias, como gemidos inexprimíveis, para que você chegue naquilo que você está buscando. Mas o Espírito Santo, ele intercede por você de acordo com o seu clamor. O seu clamor oculto da alma. Ou seja, você, eu não sei o que orar. Coloque-se diante de Deus. Ponha-se em atitude de oração. E o Espírito Santo vai te dar palavras do que é que você deve orar. Ele vai te dar palavras. Vocês já passaram por situações que às vezes vocês estão orando e vem o nome de alguém na sua cabeça. Você ora. Você não sabe a necessidade, né? Talvez é uma pessoa que faz tempo que você não vê, que faz anos que você não vê, que está em outro estado, que está em outro país, que seja, mas que você lembra dele. É o Espírito Santo te conduzindo à oração, né? Como disse naquele testemunho, a Viviane, ela se pôs a orar e o Espírito Santo estava fazendo uma grande obra, salvando uma vida do laço da morte. Então, nós precisamos simplesmente nos colocar à disposição diante de Deus, para que Ele revele a sua multiforme sabedoria na nossa vida, revele os mistérios ocultos constantes na oração. A oração é um canal de bênção na nossa vida. A palavra oração do hebraico é berahá. E berahá
é a mesma palavra para estar de joelhos. Quem está de joelhos está em berahá. Ou seja, quem está em atitude de oração está em berahá. Ou seja, quem ora está com posse da bênção. Quem ora está com posse da vitória. Ok? Então, essa intercessão, ela vai abrir um leque enorme nas nossas vidas, no nosso conceito espiritual. Por isso que Paulo diz nos versos 16, 17 e o 18, veja só. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo Espírito, pelo seu Espírito, no homem interior, para que Cristo habite pela fé no nosso coração, ou seja, com motivações corretas, a fim de que, estando arraigados, ou seja, com raízes ligadas no amor e fundamentados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a altura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Vamos ler aí, 1 de Coríntios, capítulo de número 12. Verso 12 a 16. Capítulo. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muito. Até o 16. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Veja só, como disse anteriormente, nós somos seres sociáveis. Nós somos membros uns dos outros. Nós temos que fazer intercessão uns pelos outros. Que tempo que nós temos que orar? Todo tempo. Orai sem cessar. Nós temos a revelação da sabedoria de Deus em Isaías, capítulo de número 11, versos 2 e 3, que vai dizer o seguinte: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, pelo mesmo Espírito que nós acabamos de ler aqui, em 1 de Coríntios, ok? Pelo mesmo Espírito, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, e de conselho e de fortaleza, que o Espírito do Senhor é como o temor do Senhor. Deleitar-se no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Quando nós agimos pelo Espírito do Senhor,
nós não agimos de forma carnal, segundo aquilo que os nossos ouvidos naturais eles ouvem. Quando nós estamos em espiritualidade, que só pode ser concedido a partir da oração, da comunhão com Deus, o Espírito do Senhor é revelado em nossas vidas, e aí nós temos o discernimento de agir sempre da forma correta, com uma paz que excede todo o entendimento. A introdução da nossa lição diz o seguinte: após revelar o mistério oculto de todas as dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Nós temos aí a conclusão, que vai dizer o seguinte: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, dos quais ele pediu a Deus em oração o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante este processo, o povo deve glorificá-lo em todo o tempo. Amém? Tem alguma dúvida? Ficou alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou claro acerca da intercessão, acerca da oração, acerca do clamor, acerca da busca? Ficou claro, os irmãos que nos assistem aí pela internet? Tudo em ordem? Mas antes de você saber o que é aí, qual chama a atenção? A maturidade de todo mundo. O que você fazer, não fazer, enfim, maturidade. Certo? E era isso possível. Alguns que estão na época não estavam fazendo. Agora não se passa a cor, tudo para a cor, não mata. Exatamente. Também. Exatamente. Tem que ter o consenso literal da realidade. Ou seja, exercendo de forma corporal aquilo que tem que ser praticado. Só para fecharmos aí, 2 de Pedro, capítulo de número 3, verso 17 e 18. No entanto, vocês, queridos amigos, pelo fato de saberem essas coisas de antemão, guardem-se para que não sejam levados pelos erros dos ímpios e caiam em sua posição segura. Continuem crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Libertador, Jesus Messias. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Ou seja, na graça nós temos a forma espiritual em que servimos a Deus, e no conhecimento, que é natural, vai trazer a legalidade para que nós venhamos a executar as coisas de forma correta. Amém? Então sejamos não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a cada um dos irmãos presentes, abençoando os irmãos aí que nos acompanham também nas mídias sociais. Deus abençoe a Adriana, pastor Márcio. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém?